Olá, querido professor, professora que nos assiste. Seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Lição de hoje, lição de número 11, falando sobre um dos personagens mais emblemáticos das Escrituras Sagradas, falando sobre Jó. Jó e a espiritualidade que desafia o pensar moderno. Por quê? Porque nós perceberemos ao longo desta lição que Jó ele tem muito a nos ensinar pela sua vida, pelo seu contexto, pela sua vulnerabilidade, pela maneira de responder àqueles que estão à sua volta, pela maneira de responder aos problemas, pela forma como ele foi exposto às tragédias da vida, e mesmo assim o Senhor o honrou no final da vida. Então vamos lá? Primeiro tópico, você estará trabalhando na sua classe sobre a vulnerabilidade de Jó. O que você vai abordar aqui? 1.1, trabalhe sobre a vida de Jó. Quem era Jó? Quem foi esse personagem? Com quem era casado? Quantos filhos e filhas possuía? Os animais, aqui você pode trazer quantos animais ele possuía, aproximadamente quantidade de servos, enfim, destaque todos os bens de Jó, onde ele morava, a data aproximadamente em que isso aconteceu. Mas, acima de tudo, destaque a realidade que Jó possuía uma vida de obediência ao Senhor. O próprio Deus vai dar testemunho quando diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Isso é bacana, não é? É incrível ter essa percepção de que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem reto e que se desviava do mal, mesmo vivendo em um tempo de grandes desafios, ou em um tempo onde a sociedade não adorava ao Senhor, ok? 1.2, você vai falar sobre a trama envolvendo a vida de Jó, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Você não estará em uma sala teológica para abordar a questão acerca se de fato isso um dia aconteceu, se Satanás foi até o céu e falou com Deus ou não, como isso aconteceu, que maneira aconteceu, por que aconteceu. Isso, gente, você pode discutir em uma escola teológica, tá? A lição e este ponto é exatamente para abordar o quê? Por que Satanás acaba ficando com a pulga atrás da orelha com relação à vida de Jó? E aí eu destaquei o seguinte aqui, a desconfiança do adversário era se realmente Jó amaria a Deus e permaneceria fiel se ao invés dos bens recebidos, ele recebesse o mal. Jó 1:9. Porventura Jó teme a você em vão? Ou seja, nos parece, não é, aqui nos dá a entender que Jó tinha um questionamento, Satanás tinha um questionamento para Deus. Jó é fiel a ti, mas olha o que você deu a ele. Olha tudo que tem cercado Jó. Mas tire tudo isso e eu quero ver se ele continuará te amando. Então, a ideia era exatamente esta, colocar à prova a vida ou o relacionamento emotivo ou relacional de Jó com Deus. 1.3, destaque o quê? A extensão do domínio maligno. E aí aqui tenha o cuidado para não menosprezar as ações ou o poder do diabo, mas também para não ressaltar ou supervalorizar as obras do diabo, né? Mas é importante destacar que o diabo ele possui uma esfera de atuação. Olha só, Jó 1:15, você tem homens sendo incitados, e sabeus e caldeus, para levar destruição. Jó 1:16 e 18, você vai ter a natureza, gente, com fogo e vento também gerando destruição. E posterior, Jó 2:7, a enfermidade, os tumores malignos gerando dor em Jó. E aí nós temos a compreensão que tanto os homens, como a natureza, como a enfermidade aqui, foram incitadas pelo diabo para gerar dor, para causar sofrimento na vida de Jó. Ou seja, então nós temos a compreensão de que sim, o diabo possui um campo de alcance,
uma esfera de alcance e que ele atua neste campo de alcance, nesta esfera de alcance. E nós precisamos ter o devido cuidado com relação a isso. Agora, devemos ter a consciência que ele só alcança e só toca onde Deus permitir. Olha o texto, Jó 2:6, poupa-lhe a vida. Ou seja, Deus permite que Satanás toque em muitas coisas, mas diz o seguinte, aqui você não toca, e Satanás ali não toca. Então, Satanás, ele vai somente aonde Deus permite, ou até aonde Deus permite que ele vá, ok? Então, abordou o primeiro tópico, você vai para o tópico 2. E aqui no tópico 2, nós vamos trabalhar exatamente sobre uma ideia de espiritualidade errônea e que muitas vezes é difundida, é ensinada nos nossos círculos cristãos. A espiritualidade da causa e efeito. 2.1, o que você trabalha aqui? A ideia de que a obediência trará prosperidade. A desobediência trará pobreza, maldição, doenças e aí por diante. Só que, gente, esta não é a explicação bíblica. Nós temos o relato de que homens maus sofrem, mas homens bons sofrem também. Nós temos os relatos de que homens bons prosperam, mas homens maus prosperam também. E aí aqui nós precisamos nos ater a isso, é o Salmo 73. Quando Asaf percebe que o injusto estava prosperando. No Salmo 73, o injusto, o iníquo e o ímpio são prósperos. Enquanto que você chega em Atos 7:54 e você tem o Estevão, fiel ao Senhor e agora é morto apedrejado. Ou seja, precisamos nos ater a isso. Precisamos nos ater à realidade de que nem sempre sofrimento vai gerar dor, nem sempre obediência vai gerar prosperidade. Nem sempre pecados vão tirar o sono. Lembra de Jonas? Jonas está em pecado, mas está dormindo tranquilamente em meio a uma grande tempestade. Bom, 2.2, você vai destacar os amigos de Jó e os argumentos. Quais foram os argumentos dos amigos de Jó? O primeiro ali, o Elifaz. Para Elifaz, o sofrimento era algo comum apenas ao pecador. Jó 4:7. A ideia de que apenas homens maus, apenas pecadores sofrem. Quando ele olha para Jó e para o seu sofrimento, é este o entendimento que ele tem. Bildade acreditava que o sofrimento era para aqueles que haviam cometido pecados em oculto. E por fim, Zofar acreditava que o pecado era específico daqueles que haviam desobedecido. Inclusive, ele vai afirmar que Jó estava sofrendo menos do que de fato merecia. Perceba que essa teologia ela é muito parecida, é muito semelhante com o que é ensinado em alguns círculos evangélicos. A ideia de que está prosperando, Deus está obedecendo. Está aqui o irmão fulano de tal, está prosperando, Deus está abençoando a vida dele, tem sido fiel ao Senhor. Mas é difícil nós ouvirmos expressões de que está aqui o irmão João, está com a empresa à falência, permanece fiel ao Senhor, a fidelidade dele a Deus gerou o fechamento da empresa. A gente não ouve isso. Precisamos ter cuidado porque talvez estejamos sendo embriagados, embebedados na teologia dos amigos de Jó. 2.3, evite a teologia da retribuição. Evite, ou seja, tenha cuidado. Por quê? Porque a jornada cristã não é um livro com respostas prontas. A jornada cristã não é uma caminhada onde você consegue deduzir as consequências a partir dos passos que aqui estão. Sim,
Existem princípios que, se forem quebrados, consequências virão. Existem princípios que, se forem obedecidos, consequências boas também chegarão. É verdade, mas isto nem sempre se aplica a todos no sentido literal e exato naquele momento. A pessoa pode continuar pecando e continuar enriquecendo, enquanto a pessoa pode continuar obedecendo, sendo fiel e pobre, doente. Tenha o devido cuidado para não aplicar a teologia da retribuição onde isso não existe. Por fim, o terceiro tópico, o que nós abordaremos nesse terceiro ponto? O desfecho da história de Jó. Primeiro, uma espiritualidade madura em meio às perdas. Gente, nós precisamos aprender com a vida de Jó. Olha esse texto, Jó 1:21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É verdade que nós temos um Jó indignado em alguns momentos, questionando Deus, dialogando com o Senhor, perguntando, mas você tem um homem que mantém a sua fé no Senhor, mesmo em meio às maiores percas da sua vida. Você tem um homem que consegue dar testemunho da sua fé, da sua lealdade, da sua fidelidade a Deus, mesmo em meio a uma situação caótica em que ele estava vivendo. Jó é exatamente este protótipo de espiritualidade madura em meio às perdas. Por fim, Deus tem os seus próprios métodos no 3.2. O que é isso? Perceba que Jó pergunta, Deus está calado. Jó pergunta, Deus continua calado. Quando Deus responde, nós pensamos, virão as respostas explicativas para isso. Não vem. Deus começa a perguntar agora para Jó. E perguntas que Jó não tem a capacidade de responder. Gente, sabe o que é incrível disso? É que esta história termina e Jó não sabe o porquê tudo isso aconteceu na vida dele. Ele continua com aquele ponto de interrogação, uma grande incógnita para Jó. Ele não tem compreensão do que aconteceu, gente. Olha só que incrível isso. E isto são os métodos que Deus usa para trabalhar conosco. E por fim, você finalizará com o 3.3. O fim das coisas é melhor do que os começos. Bom, a pergunta que você deve fazer é o seguinte: o fim da história de Jó é melhor do que o início, porque agora ele tem mais bens e mais filhos? Ouça. Bom, porque se os irmãos falarem não, talvez eles ficarão pensativos, mas espera aí. Então faço uma segunda pergunta. Se Jó não tivesse recebido nada em dobro, ou melhor, ainda, não tivesse recebido nem os filhos e nem os bens, a história final seria melhor que do início? E aí trabalha então a ideia de que sim. Por quê? Porque não foram os bens e nem os filhos que tornaram o fim da história de Jó melhor do que o começo. O que tornou o fim da história de Jó melhor é exatamente o que ele testifica dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, conhecer ao Senhor paga qualquer processo de dor que a gente viva no processo. Trabalhe essa questão com os seus alunos. Espero que esta lição, que esta pré-aula tenha sido proveitosa e que a sua aula em casa, que a sua aula na sua igreja, na sua escola, seja de muito proveito. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.